Já tá, então iniciamos agora a gravação. A partir deste momento, vocês já podem colocar o nome completo no chat e o número do cartão ponto, para a gente então encaminhar posteriormente a CGP para capacitação, né? Lembrando que nós vamos tentar fazer hoje um pouquinho mais curto, né? Tentar fazer no máximo aí 45 minutos, já que no final a gente vai dar uma repassada rápida para ter uma ideia de como é que estão andando os trabalhos dos residentes e assim como as demais atividades de preceptoria do grupo de produção científica, tá? Então, Emanuel, fica à vontade aí para iniciar a tua apresentação, por favor, e muito obrigado, tá? Então, tá bem, obrigado, Zé Pedro. Então, tá todo mundo conseguindo me ouvir bem? Sim, tem um pouquinho de ruído às vezes, mas dá para te ouvir bem. Tá, é que eu tô aqui no auditório, talvez o áudio um pouco ruim, mas vamos tentar. Qualquer coisa, eles sinalizem aí, tá? Bom, então o artigo que ficou para eu apresentar hoje, então, é esse artigo que está na tela. O título daí, Non-Invasive Cardiac Testing versus Clinical Evaluation Alone in Acute Chest Pain. Eles fizeram uma análise, na verdade esse artigo é uma análise secundária de um outro artigo. Eles pegaram os dados desse outro artigo ali, o Romy Cat, que vou falar um pouquinho mais depois. E aí fizeram uma outra análise com os dados que foram colhidos para esse estudo ali. A base teórica, então, para esse estudo e a hipótese conceitual, eles partiram do pressuposto que a queixa de dor torácica é uma das queixas mais comuns no departamento de emergência. Eles citam ali um dado de 10 milhões de pessoas por ano que consultam o departamento de emergência nos Estados Unidos com queixa de dor torácica, que é compatível com síndrome coronariana aguda. No manejo dessa dor torácica, a gente geralmente faz a questão das seria eletro e troponinas e vai classificar o paciente em baixo, alto ou moderado risco. O paciente de alto risco não tem muita dúvida, a gente vai mandar isso para o cateterismo de qualquer forma. A dúvida que nos gera mais no departamento de emergência é justamente nos pacientes com baixo e moderado risco. Deve ficar aquela dúvida, será que vale a pena pedir algum teste adicional? Será que eu posso liberar esse paciente com segurança? Será que ele vai para cateterismo também? E quando a gente surge essas dúvidas, a gente tem uma série de testes que a gente pode lançar mão, entre eles testes não invasivos, como uma ergometria, uma cintilo, ou um ecostress, e os testes invasivos, o que a gente vai lançar mão seria o cateterismo. E também são divididos também os testes em anatômicos e funcionais. Anatômicos é quem vai, os testes que vai avaliar a anatomia das coronárias, que seria ou o cateterismo ou a angiotomografia, que também faz uma avaliação anatômica. E os testes funcionais vão avaliar mais a questão se tem uma isquemia ou não no miocárdio, que seria mais o ecoestresse, a cintilo e a ergometria. Aí o estudo cita que nesse contexto, quando a gente não tem um risco baixo, moderado, não existe ainda uma evidência muito bem clara, como que ele cita, de qual seria o melhor teste a ser solicitado. Então surgiu essa dúvida e se vale a pena também pedir algum teste. Os dados são um pouco controversos em relação a isso. Aí ele cita também que o objetivo nosso no departamento de emergência é a gente descartar que o paciente tem uma síndrome coronariana aguda, e não que ele tenha uma doença arterial coronariana. Aí tem essa frase ali que eu achei interessante, que é quase toda síndrome coronariana aguda possui uma doença arterial. Porém, nem todo o paciente que tem uma doença arterial coronariana vai ter uma síndrome coronariana aguda. E aí isso cabe a gente tentar diferenciar isso no departamento de emergência. Aí ele cita ali que o angiotomo de coronárias tem um alto valor preditivo negativo para a exclusão de doença arterial, ou seja, se faz uma angiotomo no paciente e ela vem negativa, praticamente está excluída a presença de doença arterial, portanto, a presença de síndrome coronariana aguda. Mas o contrário não é o inverso, uma angio-TC positiva, ou até mesmo um teste ergométrico ou teste de estresse positivos, não vão te dar a certeza de que esse paciente tem uma síndrome coronariana aguda. Eles vão apontar e sugerir que eles tenham doença arterial, mas não necessariamente que eles tenham uma síndrome coronariana aguda nesse momento, não é que a gente está avaliando eles, frente a um ECG e
uma série de troponinas negativas. Então, eles formularam essa hipótese conceitual, que um teste não invasivo, nesse cenário, não acrescentaria benefício clínico, além da avaliação clínica que inclui histórias, físico, ECG e troponina. Ou seja, naqueles pacientes com uma probabilidade baixa de síndrome coronariana aguda, que a gente vem avaliando a emergência, tem uma história que não é muito sugestiva, um ECG e uma troponina que vem normais, eles postularam essa hipótese de que fazer um teste não invasivo nesses pacientes, como uma ergometria ou um outro exame adicional, não iria acrescentar um benefício clínico. O delineamento do estudo, então. O estudo que a gente está discutindo agora, ele, como eu falei antes no início, ele é uma reanálise dos dados obtidos com esse estudo do ROMCAT. Esse estudo ali é um estudo que foi um ensaio clínico randomizado, aberto, ele não era cegado, muito cêntrico, que envolveu 9 hospitais dos Estados Unidos entre abril de 2010 e janeiro de 2012. E ele alocou 1.000 pacientes para esse estudo. O objetivo inicial desse estudo, eles randomizavam os pacientes ou para a realização de angiotensia coronárias, pacientes que tinham dor torácica e que apresentavam eletrotroponinas negativos. Na avaliação inicial, eles randomizavam ou para angiotensia coronárias ou para uma avaliação clínica standard of care, que eles chamam ali, seria uma avaliação padrão do departamento de emergência, a critério do médico clínico ou do emergencista ali que tá avaliando esse paciente. E aí eles faziam uma comparação entre esses dois grupos. A conclusão que eles tiraram com esse estudo é que o grupo que foi para angiotensia de coronárias apresentava um menor tempo até a alta do departamento de emergência, ou até a alta hospitalar, mas isso não implicou numa redução de custos e, pelo contrário, acabou aumentando também o número de testes subsequentes que eram solicitados. Esse era o delineamento, em linhas gerais, ali do ROMCAT. Então, eles poderia interromper um pouquinho? Pode falar. Voltando ali, delineamento do estudo. O delineamento desse estudo que a gente está vendo agora. Sim, eu vou falar mais adiante, só estou dando uma pincelada. Vai falar mais adiante. Não é um ensaio clínico, esse estudo não é ensaio clínico. Tá. Não sei se era isso que ia... Não, é só, eu achei que tu já tinha encerrado o assunto de descrever o que era. Tá, desculpa. Não, eu vou falar mais adiante. Então, esse aqui é o que mais ou menos que eu falei, 1.000 pacientes, metade foi para UTC e a outra metade foi para avaliação clínica, aí o médico decidia se daria alta ou se pediria algum outro teste não invasivo. No grupo que era avaliação clínica, 109 pacientes, mais ou menos 22%, não realizaram nenhum teste, foram de alta direto para casa, e 390 realizaram algum teste não invasivo, que poderia incluir uma cintilo, ou um teste ergométrico, ou um ecostress. E no outro grupo, 9 pacientes que foram randomizados para o grupo da ANGIO-TC, saíram do protocolo e acabaram não realizando nenhum teste, e 492 pacientes, quase 98 ali, fizeram daí algum teste não invasivo, pelo menos um, dentre eles, que o primeiro, obviamente, é a ANGIO-TC, que era a randomização daquele estudo. Qual foi o delineamento desse estudo que a gente está vendo agora? Ele pegou, na verdade, a população daquele estudo. E o que eles fizeram? Pegou toda essa população que foi randomizada para aquele estudo e dividiu. Um lado, eles olharam os pacientes que não realizaram nenhum teste invasivo, ou seja, que tiveram alta direto para casa, ou seja, aqueles 109 pacientes do braço que foi randomizado para o tratamento clínico, para avaliação clínica, e os 9 lá da ANGIO-TC que acabaram não realizando a ANGIO-TC. E dividiram o outro grupo, então, seriam os 822 pacientes que realizaram algum teste. Está escrito errado ali, acho que foi erro de digitação. Os 822 seriam daí o grupo que realizou pelo menos um teste não invasivo. E aí eles avaliaram entre esses dois grupos, compararam um grupo e o outro, algumas variáveis ali. O desfecho primário seria o tempo de permanência do departamento de emergência e algumas outras análises que eu vou falar a seguir.
Eu classifiquei esse estudo, o delineamento desse estudo, como um estudo retrospectivo, porque ele pegou já dados que já tinham coletado, eu só não consegui enquadrar muito bem ele, se eles seriam uma coorte retrospectiva ou seriam só um estudo transversal, não sei se vocês podem me ajudar um pouco mais aí. Acho que é uma coorte retrospectiva. Coorte retrospectiva? É o que eu acho. Que esse é um estudo diagnóstico, né? Eu acho que ele não se encaixa... É só o tipo de dado, no final... Ele é uma coorte retrospectiva. Isso, sim, mas eu digo, no final ele é um estudo diagnóstico, né? De teste Não diagnóstico. é bem diagnóstico, ele é uma coorte, o diagnóstico é o teste, né? Eu acho que ele é, em termos, ele é observacional, porque não tem randomização, nem uma intervenção, né? Então não é um experimento, não é quase experimento, é um estudo observacional. Como tu pega os pacientes em determinado grupo e acompanha no tempo para ver o que acontece, ele não é um estudo transversal, talvez seria isso que o Márcio está pensando quando fala em estudo diagnóstico. Eu acho que é uma coorte eu que interpretei foi analisada com dados e pensaram em fazer depois de recolher os dados, então ela é retrospectiva. Eu fiquei na dúvida porque, por exemplo, assim, para avaliar o tempo de permanência na emergência, talvez eles se enquadrassem no transversal, mas para avaliar daí depois a questão dos desfechos secundários, ali se teve aumento de outros desfechos ali, talvez fosse uma coorte retrospectiva, não consigo classificar muito bem ele. Não é assim, ó, o que acontece, ó, para tu delinear a linearidade do estudo, é assim, ó, o que tu fez ali? Eles foram submetidos a um teste, tá? E tu acompanhou um tempo depois para ver o que acontece com eles. Isso daí dá linearidade, isso daí transforma ele numa coorte. Como tu primeiro faz o teste e depois vê o desfecho, ele é anterógrado, tá? Então ele é um estudo retrospectivo, uma coorte retrospectiva, aquilo que já se falou ali. A transversalidade é se o evento estudado e o desfecho estudado são ao mesmo tempo. E não é isso que acontece aqui. Ele tem uma temporalidade entre uma coisa e outra. Por isso que ele é uma coorte. Tá? Ele serve até porque o método utilizado para estudar ele, do ponto de vista estatístico, é o uso de coortes. Tá. É isso. Tá bem. Ele não está avaliando o teste diagnóstico em si, né? Ele não está vendo a capacidade do teste e identificar se o paciente tem síndrome coronariana aguda ou não, né? Então, por isso que ele não está testando, não está vendo o teste, né? Mas se funciona, se é bom ou não. Pois eu fiquei nessa dúvida, porque eu comecei a ler, eu fiquei com a dúvida que eu achei que ele estava testando 2 testes diagnósticos, né? Um seria o clínico e outro... São 2 abordagens diferentes. Mas depois ele não faz esses testes, né? Não, ele não testa. Ele só comparou. O primário dele é permanência na emergência, né? O que eu ia dizer é que no final eu acho que ele é um estudo... É uma coorte retrospectiva, sem dúvida, mas é um estudo descritivo, né, do que aconteceu. Não sei. Foi a ideia que eu fiquei. Ele analisa, né? Então ele é analítico, não dá para dizer que ele é descritivo, né? Tu faz comparações, tu testa, né? O descritivo tu só faz, tu não compara. Tem um grupo controle, então acaba sendo analítico. Tá bem. Os critérios de seleção, então, que seriam os critérios de inclusão ali, que é basicamente os critérios do outro, ali do Homecast, que é basicamente a mesma população, são pacientes de 40 a 74 anos que entravam no departamento de emergência com queixa de dor torácica, que era sugestiva de síndrome coronariana aguda. O período sempre era diurno, em dias úteis, então era excluído o período noturno e finais de semana. O paciente tinha que ter uma duração da dor maior que 5 minutos e deveria estar presente nas últimas 24 horas. O paciente não poderia ter alterações isquêmicas dinâmicas no eletro e nem alterações de troponina. Devia ter um ritmo sinusal. E o paciente deveria ser julgado pelo médico emergencista passível de ser submetido aos testes de estratificações adicionais. Ele não entra muito no mérito de o que seria isso. Mas o médico deveria julgar. Se o médico achasse que o paciente não teria condições de ser submetido aos testes, aí ele já era excluído do estudo. Critérios de exclusão, doença arterial conhecida, alterações novas, diagnóstico de isquemia no eletro, uma troponina inicial maior que o paciente de 99,
uma perda de função renal, uma creatina maior que 1,5, instabilidade hemodinâmica ou clínica, IMC maior que 40 ou asma assintomática. Aqui das intervenções e exposições estudadas, então esse também é um fluxograma ali do outro estudo lá do Romcast, só para detalhar um pouco mais como é que foram colhidas essas intervenções, como é que foram feitas. Ali no grupo que era randomizado do Standard of Care Evaluation, o médico emergencista determinava se o paciente tinha de alta ou se ele deveria realizar ou não algum método não invasivo. Ali, critério de alta e admissão também era determinada pelo emergencista, não descrevia maiores detalhes quais critérios que deveriam o paciente ser admitido ou não. E eles faziam um follow-up ali depois por ligações telefônicas, 48, 72 horas da alta e 28 dias após a alta. Eles daí questionavam sobre novas idas ao departamento de emergências, se teve novas hospitalizações, recorrência da dor torácica e se fez novos testes ou novas intervenções depois da alta do paciente. Bom, os desfechos clínicos e métodos empregados, então, o desfecho aqui usado neste estudo, que é a reanálise dos dados do ROMICAT, o desfecho primário que eles usaram aqui é o tempo de permanência no departamento de emergência, no hospital, seria desde a admissão dele até a alta. O que eu achei um desfecho meio idiota, sem desculpa a palavra, mas não entendi muito bem esse desfecho. Porque é meio óbvio que o paciente... Também achei. Alta... Eu também achei muito idiota esse desfecho. É meio óbvio que o paciente que vai dar alta direto vai ficar menos tempo no departamento de emergência do que o paciente que vai pedir mais testes. Né? Mas, enfim, ele usou isso como desfecho primário. E desfechos secundários, daí usaram a taxa de alta direta do departamento de emergência, a taxa de admissão, a taxa de testes diagnósticos não invasivos realizados, taxa de PCI, CRM, o MACE, ali, que é o desfecho composto de infarto, morte ou agente instável em 28 dias, e a taxa de visitas ao departamento de emergência por dor torácica em 28 dias depois da alta. Bom, a hipótese operacional e as hipóteses secundárias, eu não sei se foi correto, eu me baseei pelos comentários que foram feitos lá na outra discussão, seria a hipótese nula, eu interpretei assim, como a não realização de teste não invasivo na avaliação de dor torácica do paciente com ECG e troponina negativos no departamento de emergência não reduz o tempo de permanência. Seria o que a gente gostaria de provar que é contrário. Não sei se alguém tem algum comentário a mais a fazer aí, pessoal das estatísticas. Tem muito não nessa mesma frase, tem que pensar. São 3 negativas. Sim, a hipótese nula seria a igualdade dos dois grupos. Então, eu diria que seria a igualdade do tempo, né? Por exemplo, a realização de testes mais adicionais não acrescenta a diferença de tempo de permanência na emergência. Isso. Seria a hipótese nula, né? Isso. E as outras secundárias daí também na mesma linha, né? Não vai morrer mais em 28 dias, não vai procurar mais emergência em 28 dias, porque realmente esse desfecho do tempo é interessante só para ver quanto tempo a mais que a pessoa fica, mas realmente é um troço que não precisava nem medir, né? Óbvio que é diferente. Mas eu acho que é por aí, sim. Aqui a pergunta se houve controle adequado dos erros sistemáticos, então como foi feito. Eu achei um estudo bem complexo em termos de estatística, não sei, eu tenho muito conhecimento a respeito disso. Mas, a primeira viés que eu encontrei em relação a essa questão dos erros sistemáticos é que o estudo não é randomizado, né? Apesar de ele se baseou em um estudo randomizado. Mas ele pegou os dados da população desse estudo randomizado e o estudo em si não é randomizado. Ele mexeu ali nos grupos e fez uma separação de grupos distinta, né? Então, a parte ali do grupo que realizou o teste não invasivo, parte era da randomização anterior, fez o ANTTC, e parte era por determinação arbitrária do emergencista.
E não foi descrito também os critérios de realização ou não do teste não invasivo naquele grupo que era randomizado para não fazer a UGPC, né, que era só avaliação clínica. Em função disso, de tudo não ser randomizado, de ter essa heterogeneidade a princípio, eles descrevem que eles lançaram a mão dessa técnica estatística ali, do Inverse Probability of Treatment Weighting, o IPTW. Que, pelo que eu entendi ali, pelo que eu dei uma lida, é uma técnica estatística que eles criam, como se criassem uma nova pseudopopulação para meio que equilibrar as covariáveis e para balancear os dois grupos. Então, daria um peso maior para alguns pacientes e menor para outros com comorbidades diferentes. Por exemplo, um paciente, imaginaria que um paciente que não tem nenhum fator de risco para doença arterial coronariana, seja mais jovem, a probabilidade dele ter recebido alta diretamente pela avaliação do emergencista é maior do que um paciente que tenha mais fator de riscos e uma idade maior. Então, ele meio que faz esses pesos, cria pesos diferentes entre os pacientes para meio que tentar igualar os grupos. Não sei se foi isso que é o objetivo. Se quiser falar um pouquinho mais. E aí eles, quando falam dessa técnica, eles mostram esse gráfico aqui, que é mais ou menos isso. Seria ali as bolinhas pretas, ali à esquerda a gente tem citado os fatores de risco ali que foram corrigidos. E aí a bolinha preta seria a diferença antes de aplicar a correção, e a bolinha branca seria a diferença após. Também estava batendo cabeça ali, até agora nós estamos discutindo de tarde ali no Covid, e não entendemos muito bem a significância desse gráfico. Se alguém puder dar uma clareada. Quer falar, Luciano? Não, gente, aqui é a IP, Inverse Probability Weight Treatment. Ela é uma das técnicas de análise ponderada de dados, assim. É um artigo bem difícil, viu, Emanuel? Esse é uma estatística normalmente avançada. Ela a base do, por isso que assim elas são utilizadas normalmente em análise secundária de bem esse tipo de estudo, assim, porque tu viu lá na seleção eles pegaram, não importa em que braço do grupo do estudo anterior estava, eles pegaram quem realizou os exames e quem não realizou, quem só ficou no eletro, né, e foi dispensado. E o que normalmente, qual é o grande problema disso? Tu escolhe normalmente quem tu não faz eletro, aquele que pela avaliação clínica, que são assim, a ausência de cofatores, de comorbidades, a característica da dor, o cara é jovem, então tira essas pessoas aí. Então a decisão de fazer ou não alguma coisa depende muito da avaliação que tu faz. Então isso interfere também no próprio desfecho, assim, são pacientes que complicam menos, etc. Então então assim, esse é o grande problema, né, dos estudos de coorte, quando a gente analisa eles, porque a gente só consegue no máximo controlar os fatores de conhecidos de confundidão, os fatores que confundem, né, como estágio da doença do paciente, são assim, essa técnica é uma das técnicas de análise de ponderação, tu tenta fazer isso, assim, tu cria uma pseudoamostra, isso mesmo como tu falou, né, onde tu tenta equalizar essas, digamos assim, a quantidade de característica, né, Luciano? Qual é o nome daquilo ali? De cofatores. E aí eu até achei que faz? Fosse um score de propensão, tipo um score de propensão. É um tipo de score de propensão, né? Tem 4 técnicas que se usa muito de score de propensão, a IPWT é uma delas, tá? Então, assim, o que são as bolinhas pretas ali, ó? É a diferença que a gente encontrava entre os dois grupos na tabela 1, tá? Antes de aplicar o ajuste. Depois que tu aplica o ajuste, tu vê que essa diferença vai para menos de 10% na maioria dos grupos. Na verdade, menos de 5%. E tem no caso ali, respiração curta, dor na mandíbula, nas costas e índice de massa corporal, que ainda mantém entre 5% e 10%. Vocês viram? Aquilo ali, as bolas pretas são não ajustadas
e as bolas branquinhas são depois de ajuste. Isso que quer dizer, esse gráfico, se tu faz esse tipo de IPW, né, de análise de precisão, tu tem que colocar uma tabela como é que ficou a tua amostra antes e depois. O mais difícil, na verdade, é tu construir, convencer teus pares que esse ajuste foi feito de maneira adequada. Então, essa é digamos assim, o que a gente tem. Isso aqui é para tornar mais difícil, tornar mais similar os dois grupos. Os dois grupos. Tá bem. Não sei se a Laura quer complementar alguma coisa lá. Eu queria perguntar uma coisa. Fala, Marcos. É que os grupos são muito diferentes, inclusive em tamanho, né? Né? Já desde o princípio, são um grupo com 882 e outros com 118, né? Isso me chamou a atenção, porque mesmo sendo randomizados para braços diferentes, muita gente acabou recebendo o teste depois, lá do estudo original já. Mas é isso, ele faz isso também. Ele na região. Acho que tem alguém com o microfone aberto aí. Alguém com o microfone. Teve 10 outros e o último. É a Paty. É, a Paty. Normalmente quando ela vem pra cá, ela faz antibiótico IV, bom, enfim. Ele também corrige isso, né, Márcio? Ele pega aquilo que o Manuel falou. Então, ele transforma as pessoas, ele iguala os números. Então, tu tem lá as pessoas que têm 18 anos, as que têm 60. Tu tem duas com 18 e 50 com 60. Ele transforma essas duas em 50 para ficar igual dos dois lados, né? Ele faz isso. Isso é toda uma calculeira estatística, enfim, mas é aquilo que o Luciano falou. Isso é uma coisa relativamente nova, tá, gente? A partir dos anos 2000 começaram a fazer isso, são tentativas de transformar estudos observacionais em ensaios clínicos, né? Então, tu se aproximaria mais disso. E aí, o que se diz é que normalmente de forma totalmente arbitrária, a gente aceita até 10% de diferença entre os grupos, então lá a gente viu que idade tinha quase 15% de diferença, né? E depois de ajustado ficou menos de 5%. E é isso que acontece. Então, as bolinhas pretas viram as bolinhas brancas. Mas tem todo um cálculo que tu tem que mostrar para ver que isso foi realmente... isso funcionou, entende? Tu tem que mostrar que aquelas... Porque o que acontece quando a gente randomiza o paciente? A gente ajusta, a gente divide igual para os dois lados aquilo que a gente está vendo, que são essas características aqui, e aquilo que a gente não está vendo, né? Quando a gente faz o IPTW, a gente está só ajustando aquilo que a gente está enxergando, os fatores de risco que a gente conhece. Então, a gente tem que ter certeza que é só esses fatores de risco que estão influenciando o nosso desfecho. E aí, isso a gente tem um cálculo para mostrar também. Então, enfim, são várias coisas, mas a explicação desse gráfico é essa. O pretinho mostra como é que estava a diferença entre os grupos antes e o transparente como é que ficou depois. Então, ficou bem, mas também não ficou tão bem assim, porque, por exemplo, tabagismo, que é um fator de risco bem importante para doença arterial coronariana, chegou lá perto de 10%, né? Então, e piorou, né, depois do ajuste, né? Exato. A diferença, né? E o mais importante, assim, a análise ponderada de dados, assim, em geral, que uma das técnicas é essa inversão da probabilidade, do peso, da ponderação da probabilidade, tu tenta comparar, tu pareia os grupos baseado na indicação de fazer o teste, assim. Qual é que era a indicação daquela pessoa X fazer o teste, assim, tu testa, essa pessoa quando chega na emergência, 80% das vezes ela vai fazer um teste complementar, tá? E fez. Aí tu tenta identificar a pessoa que também teria a mesma condição, só que não fez esse teste, entende? Eles tentam parear daí por isso, assim, por essa característica. É uma técnica nova. Aí depois, só que nesse caso, tu faz a inversão 1 sobre a probabilidade, né, do ponto de vista estatístico. Em suma, é tentar reduzir o efeito dos confundidores na análise. E daí, Márcio, quando tu vai ver ali a tabela, aquela tabela 1 tem 108 e 800, uma coisa, aquela ali é a tabela real. Quando tu faz análise de propensão, tu está trabalhando com cada lado lá em torno de 1.000 pacientes, porque tu cria novas pessoas que não existem, entende? Por isso que tu vai ver, assim. E essa tabela aqui resume como é que ficaram a diferença delas, assim, tá? Alô, sou eu, não estou ouvindo?
Emanuel, abre o teu microfone. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Ah, beleza. Não sei, acho que tinha pausado ali sem querer. Tá, a questão dos controles dos erros aleatórios, então, não sei se era isso que era a pergunta, mas eu entendi que é a questão das análises estatísticas ali para fazer as análises. Eu citei ali, eles citaram no artigo o uso do teste de T para duas amostras nas variáveis contínuas, exato Fisher para as variáveis categóricas, a mediana com esse mean, whitening e o test para as variáveis ordinais e com distribuição normal, e usaram um valor de P menor que 0,05 para considerar estatisticamente significativo. Citei aqui que não encontrei dado de cálculo amostral, também porque o estudo não era um estudo próprio, né? Era um estudo que foi uma reanálise de um outro estudo já realizado, então não tinha muito um cálculo de amostra especificamente para esse estudo. Tá. Tu vê... pode falar. Não, eu ia dizer só, o controle dos erros aleatórios o que ele fez foi a técnica que tu descreveu antes, né? Essa que a gente está falando aqui são as formas como eles usaram para comparar variáveis contínuas, variáveis categóricas. Que é bem simples, né? É análise estatística, né? Entende? Como é que ele controlou os erros? Controlou os erros fazendo essa coisa que a gente conversou antes ali, né? Entendi. É para ver as formas como tu garante que não teve algum outro erro que entrou no caminho, né? Tá, e os erros sistemáticos, então, que eu entendi que isso era o controle dos erros sistemáticos. Isso aí, sistemático, tu colocou, tá certinho ali, viés de seleção, enfim. Tá, também. As tabelas, então, e as figuras, que é basicamente o resultado, então, da análise feita. A tabela 1, então, que compara os dois grupos que foram divididos, ali o grupo que foi na avaliação clínica exclusiva, sem teste invasivo, são um N de 118, e o grupo que foi para avaliação clínica e teste não invasivo, são 882 pessoas. Ele fala ali que não houve diferença entre os grupos estatisticamente significativa nem em idade, sexo, raça, questão de outras comorbidades ali, hipertensão, diabetes, hiperlipidemia, tabagismo, fatores de risco para DAC ali, o número e a questão do uso de medicações. Senão, nenhum deles teve uma diferença estatística. Aqui ainda da tabela 1, então, a queixa principal também não houve diferença, sinais vitais também não houve diferença, nem IMC. O que houve diferença, sim, entre um grupo e outro, é a questão do diagnóstico na alta. E os pacientes que foram randomizados só para avaliação clínica e que não fizeram nenhum teste adicional, tiveram um maior diagnóstico de dor não cardíaca na alta e um menor diagnóstico de síndrome pulmonar aguda, que variou de 0 ali para o grupo que não recebeu nenhum teste e 9% no grupo que receberam testes não invasivos. Aqui, então, a tabela 2, que mostra, então, os resultados das análises feitas, o desfecho primário ali, que seria o tempo de permanência no departamento de emergência, então, obviamente, mostrou uma diferença estatística. Ali, a média mostrou uma diferença de 7 horas. Ali, estou comparando aqui a segunda coluna aqui, que fala da análise ajustada, ali, do IPTW. E a mediana é uma diferença de 3 horas, ambos com diferença estatística. Entrando agora nos desfechos secundários, ali em laranja, a questão da alta direta do departamento de emergência e taxa de admissão hospitalar não teve diferença entre um grupo e outro, então tanto faz liberar direto ou fazer um teste invasivo, ambos tiveram taxas similares de admissão ou alta do departamento de emergência. Ali embaixo ele descreve também, mas acho que não vale a pena entrar no mérito agora,
quantos fizeram o teste, se fizeram um teste, 2 testes ou mais de 3. Aqui também que entrava em desfechos secundários, então a questão de fazer angioplastia, se teve diferença ou não. Aí ele divide se fez angioplastia na primeira avaliação da emergência, que era a que estava sendo avaliada lá no estudo, ou se fez angioplastia daí depois da alta dessa avaliação. Teve uma diferença estatística ali na angioplastia em pacientes que faziam os testes não invasivos naquela primeira avaliação na emergência, então teve mais pacientes que fizeram angioplastia no grupo que foi para a avaliação não invasiva. Mas no follow-up não teve diferença estatística entre os dois grupos. A questão do CRM, então, também não houve diferença estatística nem durante a primeira avaliação, nem no follow-up. E houve uma diferença, então, no número de retornos ao departamento de emergência, em 28 dias. O grupo que foi de alta sem avaliação com testes, teve um pouco mais de retorno ao departamento de emergência. E a questão de eventos cardíacos maiores, ali, então, também não houve diferença. Aqui ele faz uma análise de custo também, que mostrou também, obviamente, uma redução de custos, porque está mandando o paciente sem nenhum teste, então ele faz ali a diferença, calculei ali mais ou menos, uma diferença de R$ 477 na mediana dos custos, e uma diferença na visita inicial, né, na avaliação inicial que o paciente tinha recebido, e contando depois no follow-up, contando os testes, se o paciente fazia testes depois também, retornava para a emergência, uma diferença de 323, mais ou menos. E, obviamente, também o paciente teve uma maior taxa de radiação, porque ele foi submetido a mais testes, ou cateterismo, ou angiotomo de coronários, ali, que era uma das possibilidades de teste, também houve maior índice de radiação. E não houve nenhuma síndrome coronariana perdida em 72 horas, nem no grupo que realizou teste não invasivo, nem no grupo que realizou avaliação clínica exclusiva. 0 ali nos dois grupos. Bom, então o resultado permite inferir sobre hipótese operacional, se afirmativo qual a inferência adequada. Pela minha interpretação, foi que a alta sem realização de teste não invasivo, na avaliação de dor torácica na emergência sem alteração do eletrotroponina, ou seja, nos pacientes de baixo risco, implica num menor tempo de permanência no departamento de emergência, um menor custo e menor índice de radiação. Os pacientes apresentam um pouco maior de taxa de revisita no departamento de emergência, então eles voltam um pouquinho mais, mas isso não implicou numa diferença entre taxas de MACE, ou seja, combinado ali de infarto, morte ou regime estável. Também não implicou maior taxa de angioplastia nem de CRM. Também não diferenciou a taxa de hospitalização ou alta. E se alguém quer comentar alguma coisa? Eu acho que é isso aí mesmo. Aí vem a questão, se o trabalho tem validade interna e externa. Aí eu fiquei na dúvida quando me deparei com essa pergunta. Eu achei um estudo bem falho, assim, metodologicamente, para conseguir traçar enfim, ter uma impressão clínica, assim, para colocar em prática baseado nesse estudo. Então, eu não sei, eu acredito que ele possa ter validade interna, sim, pelo fato de ele ter corrigido ter feito aquela correção dos grupos lá, para tentar deixar um pouco similar, mas é a questão da clínica. Essa clínica teria, seria importante a gente saber se o paciente pode ser liberado sem exames, mas eu acredito que eu não me basearia exclusivamente nesse estudo para tomar minha conduta pelo fato de ele não ter sido randomizado, de ter sido feito uma série de manobras estatísticas para conseguir traçar conseguir fazer uma avaliação, né?
E sem falar que o desfecho primário desse estudo não são desfechos importantes de mortalidade, nem de infarto, que seria o nossa maior interesse, tem que saber. Tu não quer saber se o paciente ficou menos tempo. Tudo bem, se ele ficar menos tempo na emergência, melhor, né? Mas o que a gente quer saber no final é se o paciente vai para casa e vai ter maior taxa de infarto, ou vai aumentar a mortalidade dele para casa. Aí ele até cita ali no final do estudo a questão das limitações e tal, e ele cita que existem outros estudos que já tinham acontecido, ou estariam por acontecer, que seriam estudos ensaios clínicos randomizados que estavam fazendo justamente essa distinção de randomizar os pacientes para ir para casa ou para fazer teste não invasivo. Daí seria também do Heart Pathway, ali, que seria a avaliação do Heart Score, essa avaliação da dor torácica ali no departamento de emergência. Enfim, não sei se alguém quer comentar mais uma coisa, se concorda. Eu queria comentar uma coisa aqui. Do ponto de vista de validade interna desse estudo, eu acho que a Laura estava começando a comentar, eu achei que ela ia falar. A análise ponderada de dados, tá? Ela é uma técnica estatística que, ela, assim, às vezes tu tem um banco de dados enorme e tu quer utilizar ela para tirar alguma informação importante. Então, são técnicas avançadas da estatística inferencial que melhoraram muito o que a gente pode tirar de bancos de dados que já estão aí, porque tem milhares de bancos de dados em tudo que é lugar, e muitos vindo até de ensaios clínicos. Então, ela tem seu valor, ela é importante, assim, e foi um grande avanço do ponto de vista metodológico, tá? Tanto que a Laura disse que lá em 2000 a gente vai nos congressos de epidemio no hemisfério norte, assim, isso é geral, assim, eles falam direto de estatística de computacional G, a análise inferencial de dados, que é uma coisa que a gente tem feito muito pouco aqui no Brasil. Mas independente disso, assim, o que a Laura tinha falado ali, assim, a gente controla para todos os fatores conhecidos de confusão, né? Quando a gente usa a coorte e essas análises ponderadas, independente da técnica, são só os que tu sabe. E essa é a grande desvantagem em relação ao ensaio clínico, né? Que ela distribui igualmente os fatores de confusão conhecidos e desconhecidos, aleatoriamente, o que nos dá uma grande vantagem. O que faltou, talvez, aí, é uma coisa que a gente chama de análise de sensibilidade, assim. Se tu não sabe, tu pode ter um fator de confusão ali que está desvirtuando aqueles resultados e que a gente não conhece. Existem técnicas estatísticas que tu calcula para saber assim qual é o risco, o odds ratio desse valor, assim. Por exemplo, assim, se tu diz assim, ó, se tiver um fator aqui que eu não conheça, que for 1.3, ele já altera o resultado do meu estudo, se meu estudo não vale para praticamente nada. Qualquer alteração ali, fator de risco, alteração genética, que ficou mal distribuída por alguma maneira, ele já invalida nosso estudo. Se tu tem a gente chama de valor E, né, de análise de sensibilidade, se tu tem um evaluate, né, e que ele, sim, assim, é de 8, então, assim, para mim alterar esse resultado que eu tive, eu precisaria de um fator de risco, de confusão, que eu não conheço, que tivesse um poder de 8 vezes mais de influenciar o meu resultado. E aí eu confiaria mais no estudo. Ele faltou isso, faltou me dar uma expectativa de quão poderoso tem que ser um fator de confusão para mudar meus resultados. Essa ideia do ponto de vista de análise interna, eu acho que foi a grande falha. Isso daí, a gente vê que tu vai ler como é que a gente tem que fazer score de propensão. E esse é um dos valores que eles pedem, sempre que possível, para calcular e colocar. E realmente, eu não me basearia nesse tipo de estudo aqui para mudar minha conduta, né? Não sei se tem alguém da CAD, porque ele não é um ensaio clínico e ficou um resultado esquisito, assim, então, não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa, Laura? Não, eu acho que sim, acho que isso que tu falou, toda essa questão estatística, mas além disso é isso, o desfecho primário é esquisitíssimo, né? Realmente, assim, fica mais tempo, óbvio, para fazer exame, né? Eu acho que aquilo que a Nilza falou da validade externa é importante também, não nesse caso, porque esse caso realmente o desfecho é tão nada a ver que nem isso não muda, né? E outra coisa que eu acho que eles falam como limitação, que para mim é uma das maiores limitações, é que eles acompanharam os pacientes 28 dias, né? Então, o paciente que não tem alteração de eletro, não tem alteração de
troponina, eu teria que avaliar ele mais tempo para ver se ele não vai infartar ele na frente, ou não vai ter algum outro desfecho um pouquinho mais na frente, né? Não é um cara que eu espero que vai ter um problema grande em 28 dias. Eu vou esperar que ele vá ter um pouco depois, né? Então, para mim, isso é um problema enorme, né? 28 dias é pouco tempo para eu dizer se esse cara que foi embora sem nada não tá sendo prejudicado, né? Eu acho que... E o acompanhamento foi telefônico só, né? E Sim. aí, tio, tu tá bem? Foi só isso, né? Não foi assim, fizeram eletro, fizeram algum exercício diagnóstico mais elaborado, ligaram pra casa do cara e perguntaram, e aí, tudo tranquilo? E só 28 dias depois, né? Daqui a pouco vem, daqui a 6 meses, esse cara vai estar realmente infartando, perdendo músculo aí. Então, eu acho... Mas eu acho que eu interpretei esse estudo um pouco diferente. Eu acho que isso aqui tinha mais uma visão realmente de emergencista, de tentar olhar como ele vai ter falhas, eu acho, mas eu não acho que o tempo ali seja um mau desfecho, Emanuel, porque é um desfecho super comum nos estudos de emergência, né? Sempre as coisas que se propõem fazer são coisas, desfechos clínicos, e quando a gente olha, é sempre tempo de internação, né, e custo, são os 3 grandes motes, assim, da emergência, né, que a especialização de emergência justamente vem com essa ideia, assim, da gente diminuir tempo dentro da emergência, a gente proteger os pacientes, né, e de cortar custo, né? Então, eu acho que do ponto de vista de emergencista é um estudo importante, assim, importante, não digo, né? Ele tem, eu acho que ele várias coisas para hipótese, questionar, né? mas ele levanta uma ótima hipótese. Assim, eu acho que sim. Se justifica Posso agora. Posso me meter aqui? Fala aí, Vicente. Não, desculpa, é que eu não consegui ver nada, porque caiu a luz 3 vezes aqui em Osório. Nessa metrópole nunca acontece isso, mas vai acontecer justamente agora. Mas eu tenho dúvida também sobre a questão dos viés de confusão, porque alguém leu o HomeCat, o estudo original? No HomeCat estudo original, o tempo de permanência foi menor no grupo que usou tomografia. É um resultado inverso do estudo. Então, no estudo que foi randomizado, enfim, né? Ele mostrou, eu não consegui ler todo o estudo também, eu queria ter feito isso agora, não consegui por causa da luz, mas assim, a tabela, a figura 2 do estudo original, o pessoal que fez tomografia teve uma média de permanência de 8,6 horas, e o pessoal que ficou na avaliação standard, vamos dizer assim, 26,7 horas. Então, não sei se alguém leu para a gente poder, mas eu achei muito importante essa diferença. Ainda que o desfecho primário desse estudo aqui seja excêntrico, não sei se eu posso dizer assim, é estranho que o ensaio clínico que deu origem a ele, porque isso é uma corte aninhada, pelo que eu entendi, né? Isso. É uma corte aninhada no ensaio clínico. Uma parte dos pacientes. Mas é que os grupos desse estudo são completamente diferentes do grupo do outro estudo. Eu entendi isso, por isso eles são que fizeram dentro do pessoal que ficou menos tempo, entende? O braço que ficou menos Isso, tempo, que gerou os pacientes desse estudo. Então, na verdade, eles... Entende? A gente já está avaliando só os pacientes que ficaram menos tempo. Aí aqui a gente ficou menos tempo ainda. Eles pegaram dos dois... O grupo é formado por paciente dos 2 braços do estudo anterior. Sim. E pacientes, aqueles que não fizeram nenhum exame complementar. Então, era óbvio que esses pacientes iriam ter menos tempo, né, liberado lá, né, eu imagino, né, e o outro grupo, assim, por isso que tem essa distorção. A impressão que dá, assim, se eu fosse avaliar, que seria mais um estudo de segurança. Dá para fazer isso e garantir que eles não tenham nada? Era esse o último comentário que eu queria fazer em relação à observação do Márcio, que eu estou sempre tanto de acordo que muitas e muitas vezes a gente vai usar tempo como desfecho. Eu acho super adequado usar tempo como desfecho em várias situações, mas normalmente isso vai ser útil quando a gente já tem certeza, eu sei que os 2 grupos de paciente não vão morrer, o risco de infarto é igual, isso tudo já está bem definido, daí eu vou comparar tempos, né, porque primeiro eu tenho que garantir que a mortalidade não vai mudar, né, antes de eu pensar em tempo eu tenho que pensar em mortalidade, tenho que pensar em outras coisas, e para mim é isso que faltou, né, eu usei pacientes diferentes daquele outro estudo, então eu não sei se o desfecho mais importante, que é mortalidade e infarto, em sei lá quanto tempo, se isso vai acontecer ou não. Eu tenho que primeiro saber isso para depois poder pensar em tempo. Mas a minha interpretação
desse ponto foi que, tipo, não se mudou o atendimento padrão, né? Não há uma diferenciação, eu acho. Quando ele comenta que a avaliação clínica continua sendo a mesma, né? Então, claro, mas a partir desse estudo, tu pode mudar o teu atendimento padrão, entende? Tu pode olhar para o teu paciente que está com eletronormal e troponina normal e pensar, se eu pedir alguma coisa, ele vai só ficar mais tempo na emergência. E aí tu muda a tua conduta a partir desse estudo. Isso que eu não faria. Mas é que o que eu depreendi do estudo é que a proposta seria acrescentar coisas, né? E não tirar coisas. Mas, enfim, não sei se é isso que vocês estão discutindo. Porque eu fiquei entendendo que Fiquei com a mesma impressão. Eu li o artigo original e fiquei com essa impressão também, Vicente, por isso que eu não comentei antes, esperei o pessoal falar, que tu tinha me pedido aqui no WhatsApp, é que exatamente é uma análise de um grupo, não é exatamente a análise do grupo original, é um outro subgrupo, vamos dizer assim, onde eles tinham pacientes com perfil de baixo risco mesmo, né? Porque são pacientes que foram, vocês veem nos critérios de exclusão, são pacientes que, talvez até aí, Laura, a questão do desfecho seja pertinente os 28 dias, se a gente for pensar em como o time RISC e como o Heart Score, que é esse novo aí, relativamente novo, que ele até cita no trabalho, e que a Cardio usa na nossa emergência, também são scores, entre aspas, de segurança para 28 dias, né? Então, talvez eu concordo contigo, acho que a gente poderia ter 3 meses, enfim, né? Mas pensando da questão até histórica das análises de pacientes de baixo risco, que é o que esse estudo avaliou, e acho que não se presta essa questão tanto aqui da permanência, porque a gente já imaginava que esses pacientes teriam uma permanência menor. Mas acho que talvez o Emanuel vai comentar, é a questão de pegar pacientes de baixo risco, onde a gente pode aplicar scores clínicos, ausência de troponina, ausência de eletro, e a nossa margem de segurança desses pacientes não terem eventos, né? Do ponto de vista de análise. Sim, isso a gente já faz até também na prática, né? Os pacientes de baixo risco, né? Troponina normal, e a gente usa muito o Hot Score aqui na emergência. A gente bota eles ali no score, se eles têm um score baixo, eles vão de alta direto da emergência, né? Mas eu acho que a questão é que essa definição do Hot Score ali vieram de outros estudos com poder estatístico melhor, e não deles. Perfeito. E também, assim, eu concordo plenamente com essa análise ali da figura 1, de ter alguns fatores de risco que a gente vê na prática clínica muito significativos, assim, como a questão do IMC, enfim, né, até da própria dispneia como equivalente anginoso, né, e que ficaram muito na trave ali, 7,5%, 8%, quase perto dos 10% depois da correção, né. Então, nesse sentido, eu concordo plenamente com vocês da validade interna de alguns fatores de risco que tentaram ser aproximados, mas que não ficaram tão próximos assim, né. E uma grande falha, na minha visão, é tu não saber o quanto um fator de risco desconhecido pode influenciar nesse resultado. Perfeito. Já que eu não sei se ele vai estar distribuído igualmente nos dois grupos. Isso hoje a gente tem como como calcular, é análise de sensibilidade, com valor E. E eles não botaram isso. Para mim, isso daí é um problemão. E como eu disse, assim, se tu tem um valor E baixo, qualquer vento mal soprado muda o resultado do estudo. E se tem um valor E muito alto, não, tem que ser um grande fator. Tu teria ter deixado passar uma coisa muito importante, que é mais difícil hoje em dia. Então, isso que eu fiquei pensando quando eu li esse artigo, eu fiquei pensando naquilo que tu me mostrou, daquela análise, né, para tentar buscar um viés de confusão, que mesmo assim tu desconheça, né? Eu não sei o que tu acha, se não faltou isso aqui. Não, faltou, a gente estava comentando antes, assim, na verdade quem me deu essa dica foi a Laura. Sim, Laura, sim, a gente já conversamos sobre isso. Acho que tem que tirar a Laura da discussão, ela estraga, ninguém pode falar mais nada. Tô bem quietinho aqui na minha. Deixa a Laura aí, não faça assim. Não, desculpa, é que eu perdi a apresentação, eu não vi o que foi falado antes. Inclusive, uma sugestão ali para quem... Pelo adiantado da hora, para a gente poder fazer uma repassada rápida com os preceptores, não sei se tu tem mais algum
mais algum slide para mostrar, mas, assim, em primeiro lugar, eu queria te dar os parabéns aí, cara. Realmente, estudo difícil, acho que teus slides ficaram muito bons, assim, da maneira clara como tu colocaste o trabalho, né? Tá de parabéns pela apresentação. Faz parte do aprendizado e do desafio dessas nossas sessões aqui, mas foste muito bem, viu, Emanuel? Parabéns aí. Muito obrigado, muito obrigado. Não, eu queria até fazer uma provocação aí para quem escolhe os estudos, para pegar um pouquinho mais leve nessa questão de estatística aí para a gente. Achei o estudo bem denso, bem pesado, assim, mas valeu a experiência aí, sempre bom. Foi muito bom, você conseguiu resumir ali em uma frase muito bem o que era, o que foi feito de estatística, assim, ficou bem legal mesmo. Aí. Mais alguma coisa, Manuel? Tu vai mostrar ou era isso? Não, era isso aí. É isso aí. Tá, bom, pessoal, só para a gente repassar rapidamente, assim, não sei se alguns dos preceptores querem falar primeiro, professora Michele, a Sil, a Gil, Luciano, Márcio, como é que estão andando os trabalhos, as teses, o que vocês podem nos atualizar rapidamente, assim, dificuldades, coisas que a gente possa fazer para facilitar o andamento dos trabalhos aí, pessoal? Bom, eu estou devendo para o Zé os horários que eu estou ali à disposição para fazer as análises estatísticas e orientações de planejamento de estudo, tá? Até amanhã eu devo mandar para o Zé essas análises, aí vocês podem agendar para mim. Isso o pessoal já faz, assim, já vem me procurando, o Juliano, inclusive, me deixou um banco de dados para mim analisar, e essa é a contribuição, assim, que eu dou para o grupo, tá? O pessoal vem, a gente faz as orientações, mostra, tenta mostrar como é que funciona a plataforma, pedidos de queries, esse é um facilitador, minha ideia, meu papel ali é um facilitador. Então vão ter horários que vocês podem agendar ali, marcam comigo pelo WhatsApp, só vou mostrar ali para o Zé, né, e ele distribui para vocês daí, tá, gente? Perfeito, Luciano, ótimo. Laura, Michele, Marcos, só comentários de como é que as coisas estão andando. Boa noite, pessoal. Bom, inicialmente, assim, eu tinha oferecido os 2 projetos que já estavam aprovados, então, no Comitê de Ética lá do hospital, e eu também me coloco à disposição, juntamente com o Luciano, ali, se precisarem algum apoio para solicitação de query. É um pouco complicado ali fazer pelo sistema, geralmente tem que ser pelo pesquisador responsável, ainda mais agora com o sistema de governança de dados do Hospital de Clínicas, está bem difícil, assim, de conseguir tão facilmente as queries. Os projetos estão lá, continuam à disposição. Eu tenho 3 alunas que estão trabalhando comigo nos projetos, uma no COVID e outra no projeto de estudo multicêntrico de pacientes críticos, mas não tem nada assim travado, Zé. Tá tranquilo, por enquanto não tem nenhum empecilho. Mas também me coloco à disposição. Ótimo, Michele. Vai nos atualizando. Até eu ia comentar com vocês, a gente vai fazer uma reunião só em outubro, tá, pessoal, para análise de artigo. Estava combinando com o Daniel Pedrolo isso hoje. A gente tem o feriado ali do dia 12, já tem várias outras atividades acadêmicas montadas. Então, a gente vai fazer uma análise de um artigo no dia 19, tá? E depois a gente programa para novembro, para a gente poder fazer a nova atualização dos residentes e, enfim, de vocês, das coisas. E assim que eu tiver ali os horários do Luciano de consultoria, também eu já passo. Mais alguma coisa? Não sei se os residentes querem falar, por favor, fazer comentários, tanto da apresentação do colega, quanto de como coisas estão andando. Vou fazer uma pergunta. Eu acho que enquanto o pessoal se encoraja, sem querer me meter, mas já me metendo, Zé, eu acho que uma forma que a gente poderia fazer, eu não tô orientando ninguém, não tô, assim, envolvida muito diretamente, de vez em quando dou uns palpites nos trabalhos, mas o que eu acho que a gente podia pensar em fazer, de repente, assim, não sei, teoricamente é para ser 2 por mês, né? Então, fazer, assim, 3 apresentações de artigo e no quarto, os residentes, principalmente o pessoal que está terminando, os R3, apresentarem os seus projetos, o que estão fazendo, como é que está andando. Porque eu acho que a gente só pede, assim, e fica correndo no final do... Não, a gente não acabar no fundo, sabe?
era a gente dar primeiro um empurrão inicial, né? Dar um empurrãozinho inicial, padronizar algumas coisas, por isso que é importante a presença de todos vocês, e para dar, vamos dizer assim, uma cara inicial, né? E a minha ideia é que depois a gente faz essas 3 reuniões e que em novembro a gente vai programar efetivamente a apresentação deles, dos residentes, das suas coisas, como é que elas estão andando, tá? Isso, aí a gente divide, né, o tempo para cada um e deixa só para isso, assim, para a gente poder... Exato, só para isso, perfeito, isso aí. Mais algum comentário, pessoal? Gerson, Vicente, por favor. Não, acho que é isso aí, o artigo foi devidamente avaliado. Interessante a discussão, nem sempre os artigos são muito fáceis, né? Mas deu para compreender. Mesmo quem não está acostumado aí com essas análises mais complexas aí da parte estatística, de estudos observacionais. Então tá, boa noite, pessoal. Então, acho que era isso, né, pessoal? Obrigado aí pela participação de todos. Vamos fazer uma próxima reunião, então, em outubro, tá? Ainda como análise de artigo, a ideia é que seja um artigo na área da ecografia, e depois, então, nós vamos fazer uma reunião focada específica para os residentes poderem apresentar, ou, enfim, preceptores que quiserem apresentar também os seus temas. A gente faz algumas divisões aí de 15 em 15 minutos, né? Para várias pessoas poderem participar, tá? Obrigado a todos, valeu. Vamos manter o foco aí nas nossas aulas e uma boa noite a todos. Obrigado, viu? Muito obrigado, pessoal. Um abraço. Boa noite, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau, pessoal. Boa noite.